Fala pessoal, bem-vindo aí a mais um episódio do Mais Patrimônio, onde você aprende a ganhar dinheiro, né? Ter mais resultados e principalmente aumentar o seu patrimônio da forma mais inteligente possível, tá? E, gente, é o seguinte, vamos direto ao ponto aqui, que hoje a gente tem uma pessoa aqui muito especial, empresário, muito bem-sucedido, né, Luiz? O Iandro Dixon, que é o nosso parceiro, amigão aí, que ele trabalha no ramo de audiovisual, uma empresa com mais de 150 funcionários, e o que é legal disso é o crescimento dessa empresa, que eu lembro que a última vez que eu falei com ele, ele estava com 110. Olha só a diferença, e 16 lojas aí espalhados aqui pelo Nordeste e outras cidades fora do Nordeste também, né? Psicólogo, gestor, e a gente vai falar aqui sobre, né, como é que ele conquistou tudo isso e como é que ele protege, como é que ele mantém esse patrimônio, que muitas vezes a gente conquista um patrimônio, não está preparado para tê-lo, como a gente falou aqui, Luiz, no episódio sobre psicologia financeira, né? A gente não está preparado e acaba perdendo esse patrimônio. Eu acredito que você já viu uma história dessa aí na sua vida. Então, Iandro, meu amigo, brigadão aí por aparecer, né? Obrigado aí pelo convite. Sei que você é um cara muito ocupado. Afinal de contas, lidar com 150 pessoas, mais de 16 lojas, não é tão simples assim, né? Precisa de muita energia. E obrigado aí por aparecer, tá bom, meu amigo? Iandro, seguinte, vamos começar aqui você falar um pouco sobre como é exatamente o teu negócio. Exatamente. Qual é o tipo de negócio que você faz aí, né? Que é do audiovisual, trabalho com fotografia. Queria que você falasse um pouco sobre isso aí e fala aqui pra gente aqui, estamos em casa aqui, viu, meu amigo? Fica à vontade. Maravilha, Jobson e Luiz. É um prazer estar aqui com vocês. Muito importante para meu desenvolvimento pessoal, para poder ter a oportunidade de me expor. Eu não tenho esse costume dessa exposição, mas vamos lá. Eu gostaria de iniciar falando com meus erros. Eu iniciei minha jornada com muita vontade, com muita força, como muitos empreendedores, e não tinha medo. Aquele medo de arriscar, e aí eu fui caminhando. Até que eu cresci, evoluí, mas de repente, isso iniciou em 2009. Em 2018, eu me deparo com dívidas de R$ 800 mil, com dívidas de R$ 500 mil, com dívidas trabalhista, fiscal, tributária, várias dívidas. Nesse momento, eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Olhar para frente e plantar o que era certo. Por quê? Eu ia plantando o que era errado. Mas eu entendi que no início de qualquer negócio do empreendedorismo, se ele for para uma parte burocrática, se ele for muito técnico, se ele for olhar os detalhes, ele vai ficar com medo, ele vai se perder. Então, a minha jornada, eu teria que ser um cara meio que ignorante, nesse sentido de, eu tenho que entender de liderança, gestão, comprar, vender, parte tributária. Não precisava, mas eu precisava dar coragem para avançar. E foi o que aconteceu. E daí em diante, a minha decisão foi apagar meu passado, pagar as dívidas e começar a plantar certo. E em 2023 eu consegui quitar todas as dívidas fiscais, tributárias, tudo, e veio o ROI, tão esperado. Então, uma história assim de altos e baixos. Hoje, como você bem falou, eu tenho mais de 150 funcionários, todo mundo CLT, tenho 16 lojas, estamos expandindo, temos lojas em Foz do Iguaçu, Bahia, Maceió, Porto de Galinhas, Natal, Maragogi, ou seja, estamos expandindo em uma velocidade muito boa. E a minha atuação é dentro de resorts. Se você me pergunta, o que é que você trabalha, o que é que você faz? Beijo na boca, pedido de casamento, celebração, renovação de votos. Boa. Você chega no hotel com sua esposa, com sua família, e você é convidado para fazer um ensaio fotográfico sem compromisso. E nesse ensaio você nem espera, mas você vai viver experiências incríveis, memoráveis, que é uma renovação de votos. Imagine, você, mulher, o seu esposo se ajoelhando, prometendo que vai com você até o fim, até que o coração pare de bater, diante das três maiores grandezas, o céu, a terra e o mar. Ele se declarando, ele dizendo que vai com você, até que os olhos se fechem. Então, a gente proporciona esses momentos dentro de resorts, dentro de hotéis de luxo, e comercializamos esse negócio. Então, o foco é bem nichado, subnichado, bem direcionado. E é um negócio muito bacana, prazeroso, porque tem propósito. Perfeito. Então, meu negócio, num resumo geral, é proporcionar esses momentos com a família. O Legal. foco é família, base familiar.
Legal, então fica aí a dica. Você quer dar um beijo na boca, não é diretamente no Leandro, não, é que ele proporciona esses momentos. É verdade. Constituiu muito bem Na aqui. verdade, vem da eternização do momento, É, né? Vai ficar para sempre a partir daquele momento ali. até porque quando o cliente, na jornada do cliente, são 5 etapas. Primeira etapa, dentro do resort, ele tem uma abordagem, ele ganha um presente, e no segundo momento tem o fotógrafo, que eu não falo, não é um fotógrafo, é um terapeuta de casal. Esse cara, ele é um artista de Hollywood, ele faz a encenação, ele cria esse momento. Então, ele conduz esse ensaio com esse cliente, gerando todas essas experiências. Na terceira etapa, ele prepara todo o material e envia para a central de edição. Um time que puxa cor, brilho, nitidez, dá aquele upgrade nas fotos. Após esse trabalho, essa edição, eles enviam para a quarta etapa, que é o time comercial de vendas, que fica dentro do hotel. O time de vendas, ele recebe o cliente, ele prepara um ritual, o cliente tem uma cadeira confortável, ar-condicionado, uma televisão de 50 polegadas, a música que marcou a vida dele e as fotos aparecendo em slideshow junto com o vídeo. Então, quando o cliente está vendo a foto, ele está vendo a foto do beijo, mas não é qualquer beijo. É um beijo que está ancorado no primeiro momento, naquele primeiro beijo. Então, eu pergunto a você, você lembra do seu primeiro beijo? De como foi, onde foi, qual era a cor da camisa, quem teve a iniciativa, o time. Então, isso acontece no ensaio. E o cliente vai vivendo essa experiência. E ali, a foto pode até estar desfocada, mas ele leva, porque ela tem uma alma, ela tem uma âncora emocional. E no final, o que acontece? O cliente acaba levando um álbum. Álbum, hoje em dia, álbum fotográfico, sim, ele leva um álbum. Mas hoje é digital, tudo bem. Mas se perguntar quais foram os melhores momentos da sua vida, que tinha que ter aquele álbum, que tinha que ter algo registrado. Quando você se casou, quando você se formou, quando você completou seus 15 anos. Então, a Viva, a empresa, ela busca no passado os melhores momentos, vai no futuro, porque faz uma renovação de votos, e entrega tudo no presente. Então, quando a mulher, ela está querendo o álbum, quando ela quer levar e comprar esse álbum, na hora de finalizar essa venda, ela está levando ali um pedido de casamento. Ela está materializando tudo o que aconteceu no ensaio. E ela olha para o esposo assim e diz assim, se fosse para sua mãe, você comprava. E na hora o cara diz, não, vamos levar. Então, é personalizado. É algo exclusivo daquele cliente. Então, isso ajuda bastante essa venda. E é um patrimônio familiar. E ele leva esse álbum. Então, essa mágica acontece de uma forma muito natural, muito espontânea, com muito valor. Até porque, como é exclusivo, né? Cada pessoa tem a sua história. Verdade. Então, A sacada tá aí. a sacada tá aí. É a história da própria pessoa. E aí é muito legal ele falando, porque você começou a falar das coisas. Com que roupa você tava? Como é que foi isso? Você começou a falar e eu comecei a entrar na sua história mesmo. E eu comecei a lembrar, puxando as coisas. Falei, caramba, e foi dando uma lembrança boa. E essa sensação que a galera tem. Exatamente. Poxa, O cara, que valor tá legal. aí. O valor O primeiro tá aí. beijo que eu dei na minha esposa, tava tomando sorvete, né? Tava até geladinho, até hoje eu lembro. Tava comendo, né, Jobson? Comendo. Tava comendo. Mas é assim, né? Naquela época era sorveteria, era lanchonete. Na época não tinha muita grana, era onde dava pra ir na época. Quem pagou o sorvete? Foi ela ou foi você? Eu, meu filho. Ah, bom. Então tá beleza, então. Olha aí a gente fala até sobre patrimônio sem ser o patrimônio financeiro, né? Patrimônio engloba muito mais do que só dinheiro, né? O maior patrimônio que eu carrego hoje é a minha mentalidade. Então, eu invisto nela constantemente. Eu participo de várias mentorias. Por exemplo, hoje eu estou em 3 grandes mentorias aqui no Brasil. A primeira é a de Pablo Marçal, se chama Conselheiro. A segunda é o Clash Club, Flávio Augusto, LJ e Caio Carneiro. A terceira é o Black Belt, do Paulo Vieira. Então, são mentorias que temos encontros presenciais, encontros online, viajando juntos, e eu pego aquela visão, eu me insiro naquele ecossistema. E quando eu chego lá, tem uma mesa, eu lembro aqui de um momento que minha cabeça assim, mudou na hora. Sentei, próximo de 2 pessoas, eles estavam conversando, um disse assim, eu tenho 500 funcionários. O outro falou, eu tenho 2.000 funcionários, eu estou precisando de um gestor. E na época, eu tinha 60, e na mesma hora, o que é que aconteceu? A minha régua subiu. Eu quero 100, eu quero 150. Eu já saio de lá com outra visão. Então, eu invisto bastante nesses ecossistemas, nesses movimentos, porque é onde eu vou buscar essa visão. Então, eu me insiro nesse ecossistema, eu busco essa visão, tenho novas ideias, aí eu tenho novas atitudes vão me gerar novos resultados, e aí o negócio começa a fluir, começa a escalar.
E aí também vem as instruções de como patrimonializar, de como fazer acontecer, de onde investir, de procurar os profissionais certos, que te dê segurança, que te dê um caminho, que entenda qual a sua fase, entenda qual o seu contexto para poder te direcionar. Não é aquela receita de bolo que vai tirar da gaveta e dizer assim, faça isso, 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 e ele dá para todo mundo. Ele olha para você, entende qual a sua mentalidade, entende qual a sua visão com relação ao risco, entende onde você pode investir, entende onde você é bom, para que possa dar um diagnóstico preciso e um passo a passo do que você tem que fazer. Então, lá recebemos essas instruções. E aí eu faço isso também, invisto. Hoje em dia eu tenho essa visão. Então, recentemente eu tive uma boa aquisição, comprei um imóvel devido a uma orientação, uma direção. Para quem quer construir, crescer, investir em patrimônio, na parte imobiliária, a instrução é as 4 melhores oportunidades. A primeira é quando o casamento está sendo desfeito. A segunda é quando uma sociedade está sendo desfeita. A terceira é quando tem um casal, já está velhinho, mora numa casa grande e eles querem ir para uma casa menor. E a quarta, leilão. Então, eu estava procurando um imóvel para mudar o meu local de trabalho e, de repente, eu disse, não, eu quero também a opção de comprar. E aí a corretora trouxe. Eu disse, mas se tiver dentro dessas 4 opções. E, para minha surpresa, segunda opção. A família, pai e mãe, quando está morrendo, morreu o pai e a mãe, os filhos querem vender. Então, é uma oportunidade, porque eles querem vender logo, quer resolver. E aí eu comprei um imóvel num preço muito bacana. E a proposta é assim, eu boto um preço à vista, boto mais 3 opções, que é uma entrada e parcelamento. Só que o preço à vista é lá embaixo. Uhum. Eu me posiciono como um cara que vou investir. É como se você tivesse um carro, como se você tivesse uma moto. Se você for vender para um cliente final, é um preço. Se você for vender para quem trabalha revendendo, é outro preço. Então, o meu posicionamento é o quê? É como investidor. Eu vou comprar para ganhar dinheiro, para multiplicar e tal. Então, eu vou botar lá embaixo. Não só venda, mas está aqui. E assim, eu botei, para minha surpresa, aceito. Aceito. Agora se vire para Exatamente. atrás. Por isso Isso que é- um produto, quando você vai comprar, ele tem sempre 2 preços, né? Da venda e da compra. E você ganha onde? Na compra. Na compra, exatamente. Você não ganha na venda. Se a casa, por exemplo, vale 1 milhão, preço de mercado, e você compra ela por 980, aí você vai ter que documento, pegar, girar. Quando você for vender, não vai ganhar nada. Agora, se vale 1 milhão e você encontra essas 4 oportunidades e compra ela por 750, por 800, você compra por 800 e vende por 900. Você ganha 100 mil e ainda vende rápido. É. Então, você ganha onde? Na compra. Uhum. Você tem insumo, você tem uma empresa. Se você focar na compra dos seus insumos, em conseguir um custo melhor, você já está ganhando. É. Eu digo que tem 2 preços, eu entendi o lado que você falou, mas eu falo assim, por exemplo, eu tenho esse celular aqui. Se eu quero vender, é porque eu tenho uma certa urgência para vender. Então, eu vou acabar colocando o meu preço abaixo do que ele custa. Agora, se você quer comprar e eu não quero vender, você vai pagar porque você quer ele. Verdade. Então, é diferente. É por esse lado que eu Entendi. acabei Exatamente vencendo. isso. Se tem uma necessidade. É, a necessidade. E se você mostrou ali o valor, o ROI, Uhum. aí já era. É. Aí vai ser uma venda extraordinária. Legal. E olhando por esse lado, claro que cada um de nós enxergamos o nosso patrimônio de alguma forma, né? Como a gente constitui. Você falou que a sua mente hoje é seu maior patrimônio. Eu também enxergo por esse lado que meu maior patrimônio é a minha mente, que através da nossa mente a gente faz o que a gente quer na nossa vida, a gente consegue se blindar, a gente consegue se fortalecer e seguir Exatamente. a nossa vida independente da dificuldade que a gente passe, né, Porque vida. existe aquela mentalidade direcionada para o sucesso e a mentalidade direcionada para o fracasso. Exatamente. Quem tem a mentalidade direcionada para o sucesso, vem um problema, vem uma dificuldade, ele enxerga como uma promoção. Uhum. Para Davi ser promovido, ele teve que passar por quem? Por Golias. Golias. Agora, se você tem uma mentalidade de vem um problema, não quero porque só acontece isso comigo e tal, então tem que trocar a mentalidade. O que vai te levar para o próximo nível é a visão dessa mentalidade de progresso. Isso. De encarar o problema como algo que vai te promover, de encarar o problema como algo que vai te passar para um próximo nível. Então, é uma mentalidade de sucesso que ela precisa ser alimentada todos os dias. É Uhum. uma chama que você tem que aquecer. E eu aqueço como? Sabendo quem eu sou. Imagem e semelhança do Criador. Alguém que veio para governar. Alguém que veio para pisar e Deus vai me dar. Onde eu pisar. Onde eu colocar as mãos, Deus vai multiplicar. Então, Deus disse o seguinte: eu estou na tua frente. Ou seja, vai que eu avanço. Se você para, eu paro. A lei da inércia. Tudo está parado, porque você está parado.
Se você se movimenta, tudo se movimenta. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou te dar. Ou seja, vá lá e pise. A sua parte é ir lá, aí eu te dou. Então é comigo, é com você, é com quem está aqui participando. E Essa é a essa. mentalidade. Não, e O que essa é legal- mentalidade. Que é legal, assim, o que é bom entender também é que às vezes a pessoa não enxerga que não tá com a mentalidade certa. Então, o primeiro ponto é você enxergar Ter a que a consciência. sua mentalidade não tá correta. Né? E sua mentalidade não tá correta, o segundo ponto é mudar. Como é que você vai mudar? Realmente entrando em programas, treinamentos, falando com outras pessoas, assistindo podcast desse aqui. Assistindo um podcast. Mas Aí eu tenho você uma pode pergunta: mudar. como que a pessoa sabe que ela não tá com a mentalidade certa? Porque às vezes a Pelos pessoa tá, resultados. tá com aquele pensamento e ela acha que tá certo. Tá certo. É, Os realmente, resultados vão revelar os resultados. Onde ela está, o que é que ela está fazendo. Então, ela é a média daquelas 5 pessoas que ela Qual o convive. patrimônio que ela construiu? Qual o Exato. patrimônio, quanto que ela tem na carteira dela agora, quanto que ela tem na conta. Isso aí é o resultado. Como é que tá qual o carro que ela relacionamento? anda, qual a roupa Concordo. que ela usa, onde ela acessa. Será que ela tem as 3 maiores riquezas, segundo os empresários falam, que é a riqueza de tempo, a riqueza de financeira e a riqueza geográfica. Aliás, riqueza não, é liberdade. As 3 liberdades que os 3 empresários buscam. Liberdade de tempo, liberdade financeira e liberdade geográfica. De tempo, o cara trabalha quando ele quer, na hora que ele quiser. Ele manda no tempo dele. A liberdade financeira, ele come o que quer, veste o que quer, compra o que quer. Dentro de um nível, né? E o terceiro é geográfica. O cara quer viajar, quer ir para a China, quer ir para os Estados Unidos, quer fazer um curso, quer ir para São Paulo. Ele tem essas 3 liberdades. Para ter isso, precisa ter o quê? Um time, motores de vendas girando, fazendo com que ele tenha essa liberdade. Ou ele compra a hora, ou ele vende a hora dele, ou ele multiplica a hora. Se ele vende a hora, ele está trabalhando como, vamos dizer assim, um funcionário. Se ele compra a hora, ele está trabalhando como um empreendedor. Ele tá ali com várias horas, tendo acesso a várias pessoas que estão dentro do projeto dele fazendo crescer. Agora, se ele quer multiplicar a hora, ele tem que olhar com um olhar de investidor. Ele bota dinheiro em algum canto, no patrimônio, ali, e aí começa a multiplicar. E quem faz essa jornada acontecer ajuda ele? Profissionais. Profissionais da área de advogados, profissionais como contadores. Ele traça o caminho e aí o cara vai escalando. Primeiro começa vendendo na hora. Depois ele vai para comprar a hora. E logo ele chega aonde? Multiplicar a hora. Multiplicar. Uhum. Top, de verdade. Esse deu um corte bom, hein? Viu aí? Esse deu um corte bom. Com certeza, meu amigo. Isso aí. Você falou do Pablo Marçal. Eu gosto muito Paulo Marçal. do Pablo Marçal. Mentorias. A mentalidade dele. Mentorias. Eu chego numa mentoria lá em São Paulo. Olha só que interessante. Eu estava em Ponta Negra e eu estava malhando na academia Selfit. E isso foi depois da pandemia, 2020. Só que aquele incômodo, poxa, eu não tô saindo do canto, tô fazendo a mesma coisa, frequentando os mesmos ambientes. O meu resultado vai ser a mesma coisa. Essa é a mesma O que é que eu tenho que fazer? Então diferente. veio algo na minha cabeça. Eu pelo menos vou mudar de academia. Pelo menos eu vou ler um livro novo. Mas eu disse, eu vou mudar de academia. Então, de repente, eu vou para uma outra academia, fica até aqui em Tirol, Bodytech, e Uhum. encontro um amigo de infância lá. Personal e tal, a gente começou a trocar aquelas ideias, teve aquela conexão, ponto em comum, a conversa fluiu, e eu falei que eu estava fazendo treinamento, participando aqui em Natal, na época de Paulo Vieira, de coach, na Febracis aqui em Natal. E ele Uhum. disse, por que você não faz em São Paulo? Eu disse, São Paulo? Boa. Por que você não vai lá fazer direto com o cara? Você tem que assistir essas aulas online. Aí eu disse, boa, eu vou. O que é que aconteceu? Ele deu a ideia, plantou a semente, e eu já procurei saber. Viajei para São Paulo, chego lá em São Paulo, compro 2 cursos, um curso voltado para a área financeira, para a área de gestão, e outro curso para a parte de desenvolvimento pessoal e de identidade. E quando eu estou no curso da parte financeira, ele fala sobre um programa que ele tem de mentoria e tinha uma viagem para Dubai. E eu do nada, eu vou para essa viagem. Caramba, Dubai! E na época eu tinha vendido meu carro, eu estava, vamos dizer assim, a pé, e era um investimento que eu ia comprar um outro carro, então eu vou ficar um tempo sem um carro, vou comprar carta de crédito, que você entende muito bem como é que é isso, para você comprar bem. E aí eu tava naquela. Dubai, quanto é que é? Rapaz, só para você viajar é 30 mil.
Caramba, 30 mil. Beleza. Aí eu fui procurar saber, a mulher disse assim, responsável, mas você não vai para viagem, você tem que entrar no programa. Eu disse, quanto é que é esse programa? Ah, esse programa é 120 mil. Aí eu disse, 120 mil de 30 já subiu para 120. Eu disse, aí a mulher disse, não, mas tipo assim, não é para você. Aí quando ela disse isso, quem é dominante, quem já subiu aquela revolta. Peraí, como é que é, homem? Eu quero. Dou um jeito. E aí eu não pensei duas vezes. Eu disse, quanto é que é? Ela disse, não, não é 120? Ela, não, é 120 mais os 30 da viagem. Eu disse, peraí. Já é 150? Aí ficou 150 no final. Dei uma entrada, arrisquei. O dinheiro que eu ia comprar meu carro, já investi. Aonde? Mentalidade. Participar do ecossistema. De uma mentoria durante um ano. Fazer várias viagens. A viagem também é fora. Você que se vira, mas você entra no ecossistema. Sim. E invisto. Quando eu entro nesse ecossistema, minha cabeça explode. Porque eu começo a olhar para pessoas que têm hábitos diferentes do meu, que têm uma rotina diferente da minha, que têm um plano de trabalho diferente do meu, que têm uma visão totalmente diferente. E logo eu começo a querer buscar isso para minha vida também. Logo eu começo a dizer assim, poxa, se eu fizer do jeito que ele está fazendo, eu vou me aproximar também dos resultados. E esses caras, ele não é, eu só quero grana, ele tem propósito, ele tem causa. Sim. Isso que me chamou a atenção. E para entrar nesse ecossistema, não é o que você tem, nem o que você faz, é quem você é. E eu consegui entrar. Eu não era o cara se fazer uma comparação com eles, da grana, muito bem sucedido, bem estabilizado. Não. Eu era aquele cara sofrido, mas que estava escalando, mas eu sei quem eu sou. Então eles enxergaram assim em mim, pode vir, André, você está dentro. Eu entro nesse ecossistema, recebo instrução, começo a plantar certo, começo a entender sobre semente, sobre rompimento, sobre prosperidade, sobre frutos e começo a explodir. Então, entra no ecossistema e vai fazer toda a diferença. Entrei também no de Pablo Marçal. Pablo Marçal sempre fala assim, você quer uma transformação? Você quer algo rápido, mas que seja consistente? Você tem um destino. Você tem que saber onde você está e onde você quer ir. Para onde você quer ir. Você pode ir a pé, você pode pegar uma bicicleta, um carro, ou você pode ir de avião. Se você for a pé, pode demorar 15 dias. Se você, dependendo do destino, esse mesmo destino, se você for de carro, 1 dia e meio. Agora, se for de avião, 30 minutos. Se você quiser fazer do seu jeito, 15 dias. Se você quiser escutar o que eu estou te falando, só escutar, é de carro, mais ou menos 1 dia e meio. Agora, se você quer meia hora, a gente tem que andar junto. É o que acontece. Por exemplo, Jobs, você tem essa parte de gestão, tem essa parte de direcionamento. Vocês estudaram para isso. Vocês se dedicaram para entender como que funciona esse mecanismo de sair do ponto A para ir para o ponto B. E aí, quando alguém chega e você mostra o passo a passo, identifica o que é que a pessoa precisa fazer, constrói um plano de ação, então você está entregando uma viagem de meia hora. Agora, se ela quer ir sozinha, se esforçando, 15 dias, não sabe nem se vai chegar, sem ninguém, sem orientação, tudo bem. Mas isso tem que pagar um preço. E foi o que eu fiz. Entrei na consultoria de Paulo Marçal. Novos ambientes, é o que ele fala. Novas pessoas, novas ideias, novas ações, Novos resultados. novos resultados. Não tem como dar errado. O caminho é esse. Rapaz, perfeito. E quando você participa dessas 3 mentorias, você não acha que às vezes fica muita informação? Como que você enxerga isso? Muitas informações, aquela sensação de, poxa, não estou aproveitando, será que vale a pena mesmo? Porque tem mentoria que é mais de 300 mil. Uhum. Hoje em dia, se você for falar assim, preço, quanto que custa? A do Flávio Augusto, se eu não me engano, 400 mil reais para entrar. Na época que eu entrei era 150 mil. E ele vai aumentando, enfim, eu faço parte do grupo. Todo ano eu renovo, só que eu pago um valor menor. Mas quem quiser entrar agora, e se tiver vaga, viu? 400 mil reais. De Paulo Marçal, 300 mil. De Paulo Vieira, 200 e poucos mil reais. Então, se for botar na ponta do lápis, eu já investi milhões na mentalidade. Eu era um cara travado, era um cara que não tinha segurança, com medo, muito inseguro, com muitos traumas emocionais, com muitas feridas da minha infância. Mas é aquela coisa. Se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não seria quem eu sou hoje. Aí você não teria investido legal. também, Também ido não tinha atrás disso. investido, também não tinha essa vontade, essa chama de querer crescer, de querer evoluir. Então, tudo faz parte. Mas é um investimento alto, mas é uma escalada. Eu começo no passo 1, vou para o passo 2, vou para o passo 3,
Mas uma coisa eu tenho que ter a visão para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar. E essa mentoria de Paulo Marçal é uma das que eu mais gosto. É uma mentoria que você... são muitas pessoas, mas é como se ele estivesse falando com você. É muito massa. E não é, dinheiro, é patrimônio. Isso vem no caminho. O mais importante é a sua mentalidade. É saber quem você é. É você ter uma causa para defender. É você ter propósito. E aí vem. Não que o patrimônio não seja importante, até porque para você ajudar pessoas, ela vai olhar primeiro para onde? Quem é esse cara? Qual é o resultado dele? Quem é você? Se você não tiver patrimônio, se você não tiver os seus resultados, ninguém vai acreditar em você. Você pode falar o que você quiser, mas quem é você? Então, patrimônio vem junto. E aí você recebe as instruções. Você vai crescer, você vai evoluir, você vai transbordar, você vai ajudar pessoas e vai construir patrimônio. Até então, eu tinha muito medo de construir patrimônio. Eu tinha muito medo de tirar o meu dinheiro, o meu investimento do meu negócio e botar em outras coisas. Diversificar minhas rendas. Tinha medo. Normal. Mas a partir do momento que eu olho pessoas fazendo, eu olho ideias diferentes, eu olho novos caminhos, aí eu começo a ter coragem. Eu posso investir aqui, eu posso investir ali. Aí eu pego um consultor, eu pego alguém que tem instrução, me passa, vamos mitigar risco, você pode ir por esse caminho. Você está com coragem? Vamos investir mais. Você está com pouca coragem? Vamos investir aqui, que o risco é menor. E assim eu começo a construir. Então, hoje em dia, o empresário, ele foca muito, pelo menos assim, eu percebo isso, não estou generalizando, mas os empresários, eles focam, tem esse medo de diversificar suas rendas. Até porque o negócio dele, ele entende. Até porque o negócio dele traz muito ROI. E aí, por que eu vou tirar o meu dinheiro, tirar daqui, que dá muito ROI, que eu domino, que eu administro, que eu sei como funciona, para colocar em algo que eu não tenho know-how, domínio. Aí onde vem o consultor? Aí onde vem o cara que sabe instruir. Porque se você só investe em um canto, como Warren Buffett fala, você colocou todos os seus ovos em uma só cesta. Se der errado, acabou, quebrou. Agora, quando você diversifica seus investimentos, aí é diferente. Perfeito. Aí você tem uma segurança. Então, será que não é o momento? Será que não é o momento de você olhar e dizer assim, eu tenho que diversificar para que eu consiga ter mais segurança, ter mais estabilidade? Eu preciso diversificar minhas rendas. Eu preciso dividir esses ovos em outras cestas. Eu tenho pouca grana e tal. Para tudo tem um jeito. Não tem que ter muita grana. Primeiro você tem que ter o quê? A visão, a mentalidade. Eu preciso fazer isso. Depois vem a ação. Sim. Então eu enxergo muito em cima disso. É top. E é interessante dizer também que, por exemplo, 400 mil no treinamento. Aí você de casa tá olhando, pô, quando é que eu vou ter esse dinheiro para poder ter esses resultados que Ando tem? Mas, cara, R$40 você compra um livro do Flávio Augusto, né? 40, exatamente. R$40. Você já tem uma mentoria inicial aí, que é um livro. Um livro é uma mentoria, basicamente. Não é uma mentoria, mas você vai ter muita informação. Então você compra o livro dessa turma, lê tudo. Inteligência emocional, a inteligência artificial ajuda. Cara, tem muita coisa para você fazer com pouca grana. Só que o primeiro passo é, de fato, mudar o seu olhar, né? Para onde é que eu vou olhar? Qual é o meu pensamento aqui? Então, você teve essa ideia, deu esse primeiro passo, a tendência é que daqui a pouco você comprou um livro ali de R$50, deu pô, que negócio top. Aí você vai comprar um treinamento de R$197 às vezes do cara. Aí já é um outro nível de conhecimento. Aí daqui a pouco você vai ter um pouco mais de resultado só por ter lido aquele livro. E aí você vai escalar, que basicamente foi o que eu fiz lá no escritório até hoje, né? Hoje eu estou em outras mentorias também, não esse tipo de mentoria, mas tem muita mentoria da minha área. E hoje a gente sai daqui de Natal, vai para uma mentoria em Mato Grosso do Sul, cara. Que legal, velho. Parabéns. Às vezes para lá... É no interior do Mato Grosso que você interior do Mato Grosso, A gente para lá em Campo Grande, ainda roda 500 quilômetros para dentro para chegar nesse local. E aí vai ter contadores do Brasil inteiro. Só que quanto é que eu gasto? E o primeiro momento eu fiz isso sozinho. E agora eu já tô levando equipe também. Que é um investimento. E às vezes a gente vê contadores amigos nossos, cara, tá gastando muita grana com isso. Eu não tenho coragem, não. Para mim é um investimento e a gente vê o retorno que dá quando a gente investe em conhecimento, né? Tudo que dá ROI não é caro. Se você a galera não consegue enxergar. Você falou enxergar e falou ao mesmo tempo. A galera não consegue enxergar, porque a galera pensa no dinheiro. Ele tá olhando pra grana que ele vai investir. Agora, quando ele passa a olhar pro resultado que ele vai obter com aquele investimento, é diferente. Quando você vai pra uma viagem dessa, você volta a mesma pessoa? Nunca. Como é que volta a sua visão? Você tá rodando experiência. Você tá criando ali novas trilhas neurais. Você tá criando linha de comando. Expansão de consciência. Expansão.
E a evolução não para, né? Você Que tá não... se desafiando. Exato. E no primeiro momento eu ia lá como uma pessoa que estava indo lá para pegar conhecimento. Hoje eu vou também atrás de conhecimento, mas hoje a gente já passa a dar palestra também lá, ensinar outros. Então já é um outro nível de conhecimento e de aprendizado, porque você passa a aprender outras coisas, que é outro lado da mesa, né? E legal você falar isso, Jobson, porque você é uma pessoa honesta, é uma pessoa sincera, é uma pessoa que estudou, é uma pessoa que se capacitou. Tem muitas pessoas que têm muito conhecimento. Tecnicamente, a pessoa está pronta. Agora, o emocional trava a pessoa. O emocional tem dizendo uma voz lá dentro assim: você não é capaz, vai dar errado. Então, é até uma criança que vem querer assumir aquela situação. E aí, a gente tem que vencer esse lado emocional. A gente tem que viver não para provar para as pessoas, mas para buscar o nosso propósito. Quando a gente vive sem essa busca de ter que aprovar, de ter que mostrar, de ter que, se der errado, acabou, zerou a vida. Quem eu seria hoje é um treinamento que eu faço todos os dias. Se eu não precisasse provar nada para ninguém, o que é que eu carrego? Qual a minha missão aqui na Terra? O que é que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que saber responder essas perguntas, eu tenho que saber quem eu sou para tirar esse peso, trocar aquela expectativa toda por apreciação, de contemplar as coisas, de contemplar a vida, de contemplar o que Deus me preparou para mim. É muito melhor, muito mais leve. Então, é uma guerra de racional, de liberdade, por uma guerra emocional e de aprovação. Eu tenho que provar para as pessoas, eu estou preocupado no que a pessoa vai falar, no que ela vai pensar. É uma guerra, porque existe a nossa infância, existe a nossa adolescência, existe traumas, existe feridas que estão abertas, existe muitos medos que nós carregamos que de repente foi dos nossos pais, do ambiente que nós vivemos, do ambiente que nós passamos. E não é justo Deus preparar um caminho maravilhoso, um desfrute diário, para que a gente possa olhar para um lado de insegurança, de medo, de ter que falar e provar para outras pessoas. É muito chato e muito injusto isso. Então, eu faço essa dinâmica diária. Peraí, eu estou vivendo por causa ou por coisas? Eu tenho que viver por causas. Eu tenho que viver com propósito, não por coisas. Porque coisas é passageira e vem, eu conquistei, agora eu quero outra coisa, eu tenho que ter uma causa e tudo vem junto. A palavra de Deus diz o quê? Se você planta, você vai colher. Se você vive por princípios, você vai se salvar e vai salvar. E você vai ser próspero. Então, a sacada, no meu ponto de vista, é para onde você está olhando, para onde você deve olhar. Agora, como você falou, é importante você ter a consciência de qual a sua mentalidade, para onde você está olhando, para quem está andando do seu lado, para onde você está indo. Comporta carregar as pessoas que estão com você, ou você tem que deixar pessoas para trás? Quem é que você tem que deixar para trás para você crescer? Para você botar uma mentalidade de expansão, você tem que soltar os seus medos. Quais os medos você tem que soltar? Quais os medos que você tem que deixar? O que é que você precisa fazer de novo desafio? Qual a ligação que você tem que fazer hoje ainda, essa semana, que você está protelando, que está só... Qual a ligação? Com quem você tem que falar? Que tipo de decisão você precisa tomar? Ou a gente vive por decisão, ou a gente vive por condição. A condição é, não, se prepare, o momento tem que estar perfeito. Nunca vai chegar o momento perfeito. O momento tem que estar favorável. Se está favorável, vamos para cima. Depende de mim, depende de você, então vamos para cima. Então, eu tenho que soltar algumas coisas, eu tenho que resolver minha vida. Agora, eu tenho que viver, eu tenho que escolher. Ou eu vivo por decisão, ou eu vivo por condição. Condição, as outras pessoas vão me direcionar. Decisão, eu decido, eu determino. E Deus não falou? Você não veio para governar sobre suas emoções? Onde você pisar a planta dos seus pés, Deus vai te dar. Onde você colocar suas mãos, Deus vai multiplicar. Tem que acreditar nisso. É a sua identidade. Se você acredita nisso, aí você mexe na sua autoimagem. Como você se enxerga? Quem você é na hora da crise? Quem você é na hora que a coisa aperta? Verdade. Perfeito. Legal que você falou aí é sobre a questão de levar pessoas, né? E aí a gente não consegue levar as pessoas que têm que vir com a gente. Tem uma postagem legal que eu vi, o pai pede pra filha subir numa escadaria, aí diz, agora você me puxa pra cima. Ela não consegue puxar, ele vai puxar ela pra baixo, ela cai. Diz, o que é mais fácil, você me puxar pra cima ou lhe puxar pra baixo? Então você tem que escolher pessoas pra andar com você, queira subir com você a escada. Quem quer ficar pra trás, você tem que deixar pra trás. Exatamente. Legal, não é isso? É verdade. E essa situação aí de escolher pessoas,
Tem empresário que ele diz assim, eu vou contratar uma mentoria. Eu vou contratar um professor. Eu vou contratar um consultor. Existe uma diferença. Existe Total. mentoria, Uhum, professor e consultor. uhum. O professor, ele tem o conhecimento e ele passa, vamos dizer assim, para uma multidão. O o professor é isso, o consultor, ele trabalha em cima de situações específicas, ele tem conhecimento específico, ele tem know-how, ele já rodou muita experiência, ele talvez até viveu aquela experiência, aquela dificuldade. Agora, o mentor é como alguém que já subiu a montanha que você quer subir, ele já desceu e ele vai te ajudar a subir novamente. A diferença é, ele vai dizer qual luva que você vai subir, qual é as ferramentas, quais são os equipamentos. Ele já subiu, ele desceu e agora ele está instruindo. É algo muito mais específico, que é o seu caso. Você já Certo. subiu a montanha, você já ajudou várias pessoas, você desceu e está subindo de novo. E quem é que vai com você? Diferente do professor. Faça isso, faça aquilo, faça não sei o quê. Diferente de um, vamos dizer assim, de um consultor que funciona muito, um consultor, porque ele vai pegar um problema específico. Na subida, nessa primeira fase, o que é que você precisa? Eu preciso encontrar o equipamento certo, a mochila certa, eu preciso saber o meu plano aqui de subida inicial, então ele vai ajudar. Mas depois vem a outra fase. Agora, o mentor, ele vai junto com você. Legal isso. Legal. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Você falou que até 2023 você fez essa parte da quitação das dívidas aí que você acumulou no passado. Em que momento que você percebeu que você estava no caminho de construir patrimônio? Foi exatamente quando você tomou a coragem de resolver o passado? Ou foi quando você quitou o passado e falou, pô, daqui pra frente eu só consigo enxergar coisa boa? Porque existem algumas coisas que, por mais que você esteja passando na vida algo negativo, você consegue transformar isso no positivo. Falou, pô, aqui eu entendi que eu preciso quitar isso aqui e daqui pra frente é só É engraçado coisa boa. essa pergunta, boa pergunta. Em 2018, quando eu me deparei com muitas dívidas, eu já poderia ter construído patrimônio. Eu já poderia ter investido. Só que a minha mentalidade estava em só me defender. A minha mentalidade estava no automático de pagar, 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 pagar. Não ia. Agora, em 2023, respondendo sua pergunta, mudei sua mentalidade. Como? Entrei em ecossistema, você tem que diversificar suas rendas. Você tem que investir em vários canais. Você tem que ter vários negócios. Ah, é? E é assim mesmo? É o normal. Eu tenho medo. Vai com medo mesmo. E assim eu fiz. Comecei. Então, independente de qual fase você esteja, é só questão de mentalidade. É você decidir. Boa. Você decide quando você está com pessoas que entendem do negócio. Você toma uma decisão mais precisa e segura quando tem pessoas para te orientar. Mas que você precisa já ter essa mentalidade de diversificar suas rendas, de construir patrimônio, tem que ser agora, não amanhã. É agora. Perfeito. Quando você entra no universo, ele fica favorável. Se Uhum. você não entra, não adianta. Se eu entro agora, eu quero construir patrimônio. O que é que eu tenho que fazer? Qual livro que eu tenho que ler? Quem é que eu tenho que procurar para fazer uma mentoria, uma consultoria? Quem é que eu tenho que ficar próximo? Aí já começa a acontecer, começa a vir a oportunidade. Quando eu entrei assim, eu quero comprar um imóvel. Começou a aparecer imóvel, começou a aparecer a oportunidade. Peguei o meu financeiro assim, faz o seguinte, procura nessa região aqui os imóveis que estão para vender, procura saber quais são os motivos e bota a proposta na mesa. Despretensioso, intencional. Tá aí, ó, uma proposta. Como investidor, não se ofenda, como investidor. E de repente a gente, eu aceito. Aí se vire para você conseguir o dinheiro e parcelar. E tipo, eu nem faço aquele negócio, tem que dar a vista tem que ser lá embaixo. É uma entrada e parcelo. Então fica leve, alugo o imóvel, posso vender o imóvel, ou seja, dá para multiplicar a grana. Tendo a instrução, tendo a pessoa certa, o negócio vai, tudo clareia. Entrou no universo, ele fica favorável. Total. Frequência, né? É, A tem até frequência. um episódio nosso aqui Ando, falando sobre leilões, né? A gente fala muito que eu também invisto só através de leilões. E às vezes as pessoas perguntam, pô, mas você tá comprando a casa da pessoa que perdeu a casa. Cara, mas a culpa não é nossa, né? Se a pessoa, infelizmente, teve alguma Uma dificuldade, postura. mas não tem o que eu fazer. Assim, sinto muito, posso orar pela pessoa para que ela melhore, mas alguém vai ter que comprar aquele imóvel. E aí a culpa não é nossa de quem tá comprando. Não, total. E na real são ciclos, né? Ciclo, né? Todas as pessoas passam pelos altos e baixos. E é o mercado, né? Vai Se você trocando não de mão. comprar, alguém vai comprar. Aí alguém vai Você comprar. não tem como salvar
essa pessoa dando dinheiro para ela, alguma coisa, será, não é justo. Vai deixar a sua vida. É. Agora, você pode multiplicar seu patrimônio, você pode transbordar esse conhecimento, você pode dar instrução e salvar muitas pessoas. E essa pessoa que passou por isso, no meu ponto de vista, ela vai se erguer, ela vai aprender com os erros, ela vai ter uma nova visão. Ela demorou para construir de repente, ela sacrificou muito tempo da vida dela e de repente ela perde. Mas sempre tem aquele negócio, você precisa levar um tapa, você precisa passar por uma grande crise para você reagir. A Viva, minha empresa, ela começou assim. Eu estava, isso foi em 2006, 2006, isso. Eu estava na minha casa, próximo à caixa d'água, do Alecrim, Avenida 6 ali, minha mãe, morava com minha mãe. E chega a minha sogra. Na noite passada, eu tinha brigado com uma namorada e ela ficou sem dormir, ficou chorando, e a mãe dela chega de manhã logo cedo para falar comigo. E eu digo, mãe, eu vou ficar aqui no quarto, eu estou me arrumando para ir trabalhar, e aí atende ela. De repente a minha sogra entra com tudo e já vai metralhando a minha mãe. Seu filho brigou com minha filha, discutiu com o telefone e tal. E ninguém conseguiu dormir lá em casa. O que é que aconteceu? Eu vim aqui para falar quem ele é e quem a minha filha é. A minha filha, ela é formada em administração. A minha filha, ela tem uma pós-graduação em gestão de pessoas. A minha filha é gerente de uma loja muito grande hoje em dia, na época. Quem é o seu filho? Minha mãe, dona de casa, cuidava de crianças. E aí minha mãe ficou em silêncio assim. Ela, seu filho é um garçom. Seu filho não dá conta da minha filha. E eu no quarto escutando aquele negócio, uma faca entra no meu coração. Uma coisa é falar para você, outra coisa é para falar para sua mãe, A sua seu mãe. pai, para te desmerecer, para dizer que você não vale nada, aí é diferente. Então ali surgiu uma revolta. Ela foi embora e eu fiquei com aquilo. Fui trabalhar, na época eu trabalhava num restaurante de Camarões, trabalhei no Camarões por 3 anos, de garçom, aprendi muito, fui chorando na minha moto, assim, pedindo uma resposta de Deus, muda a minha vida, muda a minha realidade, me mostra uma direção. E aí lá eu atendia vários clientes, network, o ambiente que você tá, tem muito network valioso. Atendia quem? Paulo de Paula, o dono do NP. E depois de muito tempo eu criei coragem, pedi a ele, resumindo a história, pedi a ele uma bolsa, pedi e tal, consegui e comecei a fazer a faculdade. De repente, eu me caso com essa pessoa, eu faço a faculdade, Com a eu mesma sou pessoa? com essa pessoa, faço faculdade, Foi da mãe, né? Não foi dela, não foi ela foi, que disse isso, né? Dá pra entender. exatamente. Compro um carro, compro uma casa, abro uma empresa, começo a prosperar. Aí tudo se transformou. E de repente, naquele momento, eu estava aqui, ó. Eu fui subindo, passei. Não querendo ser melhor, mas eu lutei por isso. E aquela revolta, aquela chama, dizer assim, você não vale nada, você não é ninguém, me incentivou. Eu precisava disso. Eu pensava de um jeito e a pessoa que eu casei pensava de outro. Não foi traição, nada, mas cada um pensava diferente. Eu cheguei para a mãe dela e disse assim, eu não tenho como mais continuar com ela, eu vou me separar. A mãe, não, você não vai, você não vai deixar minha filha, você não vai. Eu disse, agora eu vou. Agora. O jogo virou, bebê! E aí, o que é que veio? A lembrança do que ela falou para minha mãe. A senhora falou, eu falei isso? Falou e ficou aqui engasgado. Mas aquilo ali foi bom. Eu precisava daquilo. Obrigado, né? Obrigado. Eu peguei aquela energia, converti em energia e canalizei para o canto certo. Vou estudar, vou me preparar, vou crescer, vou evoluir. Hoje em dia eu tenho um contato muito bacana com essa minha ex-sogra. Eu me separei e a vida continuou. Você manda pra ela só o WhatsApp, ó, tô aqui, ó, viajando aqui, ó. Tô em Dubai. Agora eu tô aqui, ó, tô em Dubai, viu? Sua filha poderia estar aqui você também, mas aí não deu certo. O nome disso é inteligência emocional, né? Inteligência Você poderia emocional. ter E ficado até com ódio porque- dela, com raiva dela, mas não. Não, tá, mas ela disse uma coisa aí. não existe energia negativa. É a nossa capacidade intelectual de converter aquilo, levar ou pro lado negativo ou pro lado positivo. É uma decisão somente nossa. E capacidade intelectual Tudo é também. energia. É tudo energia, pô. Para onde você vai canalizar essa energia é que vai fazer a grande diferença. Podia estar chorando, podia realmente, ela tem razão, eu sou isso mesmo. Não, eu vou para cima. Agora eu tô com vontade Ter de- se Tem vitimizado. muita gente que precisa levar um baque desse. Tem muita gente que tem que encontrar concorrentes, tem que encontrar alguém que tire essa pessoa daquela zona de conforto. Do ostracismo. Se você quer crescer, é só você encontrar concorrente. Você quer crescer, é só você começar a enxergar, encontrar novos desafios,
ou enfrentar novas guerras. Eu constantemente, infelizmente ou felizmente, não sei, mas quando eu preciso crescer, quando eu me enxergo assim, agora eu quero crescer mais, eu começo a caçar problema, eu começo a buscar concorrentes, eu começo a buscar. Então, uma coisa, para quem quer progredir de uma forma rápida e consistente, canalizar o foco para o canto certo, é procurar novas guerras, é procurar fazer, vamos dizer assim, confusão com o concorrente. É. No instante você se ativa, no instante você começa a focar. Quando tá tudo legal, aí você fica assim, ó, de bobeira. Agora, quando tem concorrência, quando tem guerra, aí você vira o bichão, aí você vira o super-homem, você realmente vai para cima. Você não quer É perder. verdade. Motiva muito, né? Você tem um desafio, motiva demais. Né? A gente que gosta, É. daí a gente não consegue ficar quieto, né? Às vezes você vai Quantos falar, pô, concorrentes você tem? Quantas guerras você pode enfrentar agora, tomando uma decisão? Enfrenta a guerra, vá para cima. E aí, ó, vem a motivação, vem o foco, vem dormir na hora certa para acordar na hora certa. O dia começa quando você vai para a cama. Aí vem o que você precisa, mas você precisa entrar num novo desafio. Você precisa, de repente, ter novos concorrentes, expandir o seu portfólio, criar um novo produto. Então, novo desafio, concorrência, te ajuda nisso. show. Inclusive, ia falar pra você dar um recado final pra gente já ir finalizando aqui o nosso querido e amado Cara, podcast Mais Patrimônio. É. Voou, né? Rio voou demais. Voou demais. Tem muita coisa pra falar, Inclusive, né? acho que depois cabia outro Uma episódio, outra. né? Porque tem muita coisa e. Eu acho que dava pra passar umas 4 horas falando. do jeito que Total. tá aí. Né? Muita coisa que você falou, as coisas que a gente vive aqui. A gente acaba se identificando, né? Uhum. Tem jeito. Então, Exato. todas as coisas aí. Desde ali, quando você começa a falar das histórias que tem na Bíblia, de Deus, eu também caso muito com isso daí. Muitas coisas que eu acredito tá muito interno meu. As coisas também que você já passou, também passei. Todo mundo tem a sua história, né? E aí eu queria deixar uma pergunta final. Né? Assim, quando a gente vai falar de construção de patrimônio sólido e duradouro, o que você poderia aconselhar pra galera em virtude de tudo que você passou até hoje? Desde dessa história que você falou, pô, eu trabalhava ali no Camarões, pô, eu cheguei ali na minha casa, minha mãe teve que ouvir isso daqui. Ou seja, você passou momentos muito difíceis pra chegar hoje aonde você tá, né? Através das mentorias também que você tá seguindo. E querendo ou não, se a gente parar pra pensar, é recente, né? 2023, quando você teve a sua virada. O que você poderia deixar pra galera aí de mensagem final? Hoje em dia, eu foco muito em modelo de negócio. Então, o modelo de negócio, ele tem 3 pilares. O primeiro é o público direcionado, o mercado endereçado. Mercado endereçado. O segundo é a margem que esse modelo deixa. E o terceiro é a recorrência. Então, todo mundo que é empresário, que investe, tem um modelo de negócio. Tem um modelo de negócio para investir, tem um modelo de negócio para você multiplicar dinheiro, tem um modelo de negócio para você expandir o seu produto. Modelo de negócio é rei. Modelo de negócio é a terra. Você é a semente. Você tem inteligência, tem coragem, a semente que vai plantar nessa terra. Então, quando você encontra um modelo de negócio que é sustentável, que tem público-alvo, que tem um mercado escalável, quando tem uma margem boa, uma margem que você considera favorável, quando tem a recorrência, gira, o cliente vai e volta, o seu produto tem uma esteira, aí você fica tranquilo, começa a entrar no fluxo das 3 liberdades, de você ter tempo, decidir o que você vai fazer com o seu tempo, decidir quando você vai viajar e você poder ter o poder de compra. Então, estudar sobre modelo de negócio. Perfeito. Perfeito. Galera, queria agradecer a vocês pela audiência mais uma vez, né? A gente já tá chegando quase no 20º episódio. Lembrando que eu e o Jovens vamos entregar esse ano 52 episódios, sempre trazendo convidados para cada vez mais enriquecer o conhecimento para vocês, né? Que vocês consigam sempre aprender com essas pessoas que vêm até aqui. Hoje a gente teve a presença do Iandro, queria agradecê-lo por ter topado, né? Passar esse tempo aqui com a gente. Como o Jobson disse, tem ainda muita coisa também que a gente poderia ter conversado, a gente vai trazê-lo aqui outra vez. E espero que vocês tenham aprendido com ele essa questão da mentalidade, que é algo que eu acredito muito também, que é o que leva a gente para um próximo nível. E, Jobson, agora faz as considerações finais aí também. Eu acredito que, inclusive, quem mais aprende nesse
nesse Mais Patrimônio somos nós, né? Somos nós, total, cara. Impressionante, viu? Cara, o que a gente aprende aqui com pessoas como Imagina. Leandro é demais, cara. Fantástico, tem sido uma experiência muito boa. E, assim, para você que quer ter mais patrimônio, segue o canal, se inscreva se você não é inscrito e faz o seguinte, vamos transbordar, né, Leandro? Nas Transbordar. mentorias a gente fala muito sobre transbordar, que é o quê? Você doar o que você tem para o outro e muitas vezes é conhecimento. Então, você vai pegar um episódio aqui, esse aqui principalmente, vai mandar para um amigo seu. Cara, olha só que fantástico e como isso aqui pode mudar a sua vida. Às vezes não precisa ser um Flávio Augusto, nem precisa ser um Pablo Marçal para mudar a vida de alguém. Às vezes uma palavra que o Iando fala, que eu possa falar, ou que o Luiz fale, pode mudar a sua vida, como já aconteceu comigo. Então, para você que está assistindo, não deixe de consumir esse tipo de conteúdo, porque isso aqui é o que muda vidas, né? Exatamente. Então, se você quer começar a mudar sua mente, compartilhe esse episódio com o maior número de pessoas possíveis e pega esses insights que Aí. o Iandro trouxe aqui pra gente. Muito obrigado, pessoal, e até a Leandro, próxima. amigo, muito obrigado. Até mais. Maravilha. Show! Cara, eu tava Isso agoniado porque tava sem o tempo ali e tem um horário dormir. Não, mas eu tava de olho aqui no Tava? aqui. Tava de olho. Foi show. Agora